Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo mais curto um pouquinho do que o habitual, mas eu quero deixar aqui em Hebreus capítulo 3 e o versículo 1 ao 6, aonde nos diz assim a palavra de Deus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel aos que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Em outras palavras, quando Paulo está dizendo isso aqui, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Paulo está dizendo que aquele que edificou a casa, ele é mais importante, ele tem mais honra do que a própria casa que foi edificada. Em outras palavras, o Criador é sempre superior àquele que cria. O Criador é sempre superior àquilo que cria, a aquilo que cria. Em outras palavras, o templo não é superior ao dono ou ao construtor do templo, pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu vou repetir o versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Meus queridos, tem surgido uma grande confusão no meio cristão, no meio evangélico, devido a essa doença que está aí. Aqui na palavra de Deus, ela é clara e objetiva quando ela diz que quem edifica uma casa é mais importante do que a casa que foi edificada. Aqui em Hebreus, principalmente o versículo 6, está falando que nós somos a casa de Deus. A casa de Deus, o templo, somos nós. Então, se a casa de Deus somos nós, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça, que o sistema nos enganaram a vida inteira. Desde quando nós adentramos no templo, na religião, no sistema religioso, nós fomos enganados. Então a casa de Deus somos nós, e nos enganaram a vida inteira. Você sabia, meu querido, que nem eu e nem você, nós somos obrigados a pagar nada para sustentar o império de ninguém? Isto é mentira. Se eu e você, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos o edifício de Deus, nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Por que nos ensinaram que nós temos que pagar dízimos, ofertas e votos para alguém que nem sequer vem aqui
nem uma vez por ano, nem uma vez por semana, nem uma vez por mês, buscar esse tal dinheiro. Eles falam que o dízimo em dinheiro é de Deus, mas sabemos que o Deus que eles dizem é o ventre deles. O Deus que o sistema fala que é o ventre deles, é o império deles, é o templo físico deles. Então nos ensinaram a vida inteira que nós somos obrigados, nós temos que pagar. Mas é mentira. Então, esses cães gulosos, meus queridos, esses cães gulosos, eles estão desesperados. Por quê? Porque não está entrando dízimo, não está entrando ofertas no templo deles. E a escassez de grana está batendo a porta. Então é por isso que eles estão desesperados, para que os templos sejam reabertos. O templo que eles querem que seja reaberto é o templo físico, que eles chamam de igrejas, mas na verdade, sabe o que é aquilo ali? Empresa de arrecadar dinheiro. Será que esse povo, esses cães gulosos do sistema, será que eles não prestam atenção? Será que eles não botam na cabeça que eles já enganaram o povo há muito tempo? Será que eles não têm um pouquinho de piedade? Será que eles não têm um pouco de raciocínio? Eles não têm um pouco de amor dentro deles? Que eles se dão conta de que escravizaram o povo de Deus durante muito tempo? O sistema religioso de hoje é a mesma coisa do Império Egípcio, a mesma coisa do Império Babilônico, a mesma coisa do Império Romano, meus queridos. Então, o Império Egípcio, o Império Romano, o Império Babilônico é justamente o império, é esses impérios do século XXI. O sistema religioso que hoje existe aí, você pode comparar com esses impérios que escravizaram o povo de Deus no passado. Então, é como disse Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 1, o versículo 3 em diante. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra, ela continua para sempre. Então, esses cães gulosos, eles estão desesperados porque não está entrando dízimo e nem ofertas nos templos deles. Tem um pastor e cantor e pregador, que ele foi ao YouTube, ele falou uma frase que ele disse que culto online é para os fracos. Você pode pesquisar aí. O pastor que falou que culto online é para os fracos, que ele chama as pessoas para dentro dos templos para congregar de novo. Mas qual o objetivo? Sabe qual é o objetivo? O objetivo não é adorar a Deus. O objetivo é arrecadar dinheiro. O objetivo é colocar corda no pescoço dos servos de Deus, dos filhos de Deus, para arrancar a gordura, arrancar a pele. E o que é a gordura, o que é a pele? É justamente o dinheiro que o pai de família tem para comprar 5 quilos de arroz para o seu filho, para a sua família, para comprar o leite do seu filho, para pagar o seu talão de água, para pagar o seu talão de luz. E pasme você, meus queridos, o Brasil, ele virou um país tão propício para esses cães gulosos, que tem muitos pastores de renome no Brasil que apoia esse sistema. Pastores reconhecidos, pregadores, não é, de multidões, pastores que têm já um nome construído por eles mesmos. Esses pastores têm coragem de ir para o YouTube, para a rede social e defender falsos profetas, defender essas profecias fajutas, essas profecias maléficas, essas profecias que não cumprem nunca e nunca vai cumprir, porque o ministério profético dos homens já terminou na lei, terminou em João Batista, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Então, olha a situação espiritual do mundo, principalmente do Brasil,
que nós estamos vivendo. Então é isso aí que está acontecendo no Brasil, meus queridos. Agora tem uma coisa, Deus está trazendo juízo ao mundo. E o Brasil ele está sendo atingido em cheio. Se tem, eu falo com meus irmãos, meus amigos que vêm aqui em casa para nós estudarmos a palavra de Deus junto, porque nós fazemos isso. Em graça, nós estudamos a palavra em casa e aqui vem muita gente, graças a Deus. Aqui vem pastores que já se libertou do sistema, aqui vem presbíteros que já se libertou do sistema, aqui vem diáconos, aqui vem membros, ex-membros de igreja, chamada igreja, mas na verdade essa igreja que eles falam é o templo, é a convenção, é o ministério dos homens. Então vem muitas pessoas aqui em casa para conversarmos sobre a obra de Deus, sobre a graça de Deus. Então nós conversamos. Então essa é a situação do Brasil. Deus está trazendo juízo que já começou, e esse juízo não tem nada a ver com Apocalipse, é engano. Quem fala que é Apocalipse, não, Apocalipse já cumpriu no ano 70. Ali foi o auge, ali foi o clímax do juízo do Apocalipse, no ano 70 DC. Então o que nós estamos vivendo hoje é pós-juízo. Mas o que nós estamos vivendo hoje, meus queridos, é pós o ano 70. Está registrado? Na Bíblia não. Mas, como as coisas de Deus são eternas, tudo que ele falou, ele vai cumprir. Agora, o que o homem fala, não. De jeito nenhum. O homem, ele fala porque dá vontade de falar. Mas a Bíblia, sim, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, é ela que fala através do Filho. Então esses cães gulosos, irmãos, estão desesperados porque não está entrando dízimo nem ofertas nos seus templos. Então, eles sabem, pasme você, eles sabem que estão errados. Mas o que eles fazem para justificar suas práticas pagãs? Eles sabem que estão ensinando errado, eles sabem que estão errado, mas o que eles estão fazendo para justificar as suas práticas erradas? Ou as suas práticas pagãs? Porque tudo que a igreja evangélica faz, até mesmo a homilia da igreja evangélica, ela foi retirada do sistema pagão, da igreja católica apostólica romana. É porque o crente ele não tem hábito de estudar, ele não tem hábito de ler livro, ele não tem hábito de ler história, de estudar história, ele não tem hábito de pesquisar sobre os impérios romanos, ele não tem hábito de pesquisar sobre Constantino, ele não tem hábito de pesquisar nem de estudar a Bíblia. O crente, ele não gosta de estudar a Bíblia, ele não estuda a Bíblia. O máximo que ele faz é pegar o exemplar da Bíblia, botar embaixo do braço e levar para o templo. Quando chega no templo, ele joga em cima do banco. Quando ele volta do culto, ele tira de cima do banco, bota embaixo do braço, traz para casa e coloca no mesmo lugar que estava. Mas o crente evangélico, o cristão sim, o cristão ele se interessa pela palavra de Deus. Então, o sistema religioso, eles sabem que estão errados, mas o que eles fazem para justificar as suas práticas pagãs? Eles ficam tentando replicar os ensinadores da graça, impondo ao povo uma obrigação que nem bíblica é. Você sabia disso? É assim que eles tentam justificar as práticas pagãs dele. Porque dízimo em dinheiro é uma prática pagã. Dízimo em dinheiro é uma prática pagã. Quem começou isso foi Constantino. Você não sabe, você que é membro de igreja, às vezes você não sabe, mas pesquisa aí. Como que Constantino conseguiu parar a perseguição à igreja cristã? Ele propôs um acordo. A igreja evangélica, ela pratica as mesmas coisas que a igreja católica pratica, porque isso foi imposto pelo Constantino, que era imperador, e a igreja aceitou, a igreja evangélica, a igreja cristã, aí parou a perseguição. Mas alguém pode dizer assim, não,
A igreja evangélica não é igual à igreja católica, porque ela não adora ídolos, não adora, não. O seu pastor que diz que é seu pastor, ele é o que seu? O ministério que você defende é o quê? A convenção que você defende é o quê? Essas práticas da lei que existe dentro dos templos evangélicos é o quê? Não é idolatria, não? Então, como que você diz que tem coragem de dizer que você não idolatra? Meu querido, a verdadeira idolatria hoje não está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. A verdadeira idolatria, ela está dentro do setor evangélico. Pesquise sobre as pessoas que estão abandonando o sistema religioso. Pesquise e vai analisar o que eles estão falando. Aí você vai ter certeza do que eu estou falando. Então, eles tentam replicar os do sistema, replicando os ensinadores da graça, impondo ao povo uma obrigação que nem bíblica ela é. Eles falam que somos desigrejados. Isso é o que eles falam, que somos desigrejados. Mas será que para falar de Jesus é preciso a gente colocar um terno, a gente colocar uma gravata ou ter uma carteira pastoral no bolso? Com certeza, nem os discípulos e nem os apóstolos, nem o próprio Cristo tinha isso. Então, eles ficam criticando os ensinadores da graça, porque eu tive uma carteira no bolso de dizimista, de obreiro, eu tive meus ternos, que eu não sei nem quanto tempo meus ternos estão no guarda-roupa, não sei nem quanto tempo. Tem terno que eu comprei para usar no sistema, não coloquei um dia na vida, nunca coloquei, está lá guardado até hoje. Inclusive, esses dias, eu estava oferecendo a quem quiser comprar terno que nunca foi usado, porque nesse meio tempo que eu estava estudando a graça e eu me libertei do sistema, foi justamente no período em que eu comprei terno, achando que ia usar no sistema. Graças a Deus eu encontrei a graça antes mesmo de usar esses ternos. E hoje está lá, guardado, que eu nunca usei na vida. E não pretendo usar dentro de religião, de sistema, não pretendo. A não ser que seja uma formatura de um amigo, uma formatura de alguém, né, um conhecido, a não ser que seja, né, que a gente trabalhe um pouco também no meio da política, não é? A não ser que seja uma festa formal ou um encontro formal que tenha que usar um terno. Agora, para usar terno, para frequentar templo, religião, nunca mais. Então, meus queridos, esses lobos vorazes, eles estão loucos para a reabertura dos templos. Eles dizem eles, que é para cultuar a Deus. Eles falam que eles querem os templos abertos para cultuar a Deus. Mas, engano. Sabe o que diz a Bíblia, no capítulo 58 de Isaías? Que o, o verdadeiro culto está ali. O verdadeiro culto, sabe qual é? Amar e ajudar ao nosso próximo. O verdadeiro culto não é aquele que você faz nos templos, não. É mentira. Mentira, te enganaram a vida inteira e me enganaram durante muito tempo. Amar e ajudar o próximo é o verdadeiro culto que nós fazemos a Deus. Está lá em Isaías, no capítulo 1 e também no capítulo 58. Então, por que eles não estão preocupados? Por que o sistema, eles não estão preocupados com quem está passando necessidade agora? Se o crente ele fosse mais inteligente, eles iriam invadir os templos religiosos e exigir tudo que eles deram durante a vida toda lá dentro. Diz-me oferta. Aí todo mundo ia ter dinheiro. Ainda bem que o Ministério Público, a Justiça brasileira, está entrando agora também nesse sistema religioso fajuto, criminal. Esse sistema, meus queridos, ele é criminoso. Ele é criminoso, porque ele tira os bens das pessoas, tira carro, tira casa, tira dinheiro, tira tudo. Mas na hora de ajudar, eles não ajudam.
Então, o verdadeiro culto não é aquele que você faz dentro de um templo físico, não. Não. O verdadeiro culto, a verdadeira religião para Deus é o que está em Tiago em 27. É atender as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e se guardar da corrupção do mundo. Meu querido, você que ainda está no sistema, que você alcançar esse vídeo, pare e pense um pouco. Pare e pense, analise. Você nunca precisou do aval dos homens, nem de ministério dos homens, nem de ministério fajuto, nem de convenções para você chegar a Deus, não. Eu não preciso de religião, meu querido, para me amar o meu semelhante. Nos ensinaram errado. Eu não preciso de denominação para me fazer justiça com ninguém. Não, para me praticar justiça, eu faço a justiça, eu amo o meu semelhante, eu ajudo o meu semelhante pelo fato de eu ser filho de Deus. Agora, quem diz que para ser filho de Deus, primeiro a gente tem que entrar numa religião? Isso é mentira. Mentira para nós a vida inteira. Mas tem uma coisa interessante, não adianta. O povo de Deus está acordando, está saindo do engano e do chamado templismo, liturgias do engano da Babilônia. Não adianta, meu querido. Se esse juízo que Deus trouxe ao mundo é justamente para esclarecer a verdade às pessoas, as pessoas estão chegando à verdade. Não é todos que vão chegar à verdade, não. Não é todos, mas muitos vão chegar à verdade. Por que eu falo que não é a todos? Porque o entendimento, Deus não dá para todo mundo. Mesmo aqueles que não têm entendimento, não vão ter o entendimento, mesmo assim, eles são abençoados. Mas sabe de uma coisa? Eu gostaria de ver todos libertos do sistema e realmente seguindo ao Cristo Redentor. Você viu que em Hebreus 3, 1 ao 6, principalmente versículo 6, fala que nós é que somos a casa de Deus? Mas pergunte a um líder do sistema, pergunte a um pastor do sistema. Oi? Sim. Sim. Beleza. Desculpa aqui, meus queridos, a gente só segundo o corpo mímica, né? Mas graças a Deus, tudo tranquilo. Tá, tudo bem. Então, meus queridos, o povo está acordando, está saindo do templismo, saindo das liturgias do engano, dessa chamada Babilônia, que Babilônia quer dizer confusão. E não tem uma outra palavra melhor para expressar o que significa esse sistema. Confusão, Babilônia. Meus queridos, quando você observa aqui, ó, Efésios capítulo 1, do versículo 22 ao 23, fala assim: e sujeitou todas as coisas, Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aqui você observa uma coisa importante, que nosso entendimento, quando você lê isso aqui e entende, você observa aqui umas coisas interessantes. Aqui você observa que a terra é a nossa tenda, porque a Bíblia fala que a terra, eu acredito na terra plana, tá, meus queridos? Porque a Bíblia diz que a terra é plana. Eu não acredito na farsa da NASA, não. Eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que a terra é um reino. Ele some de vista, a nossa vista só alcança 5 quilômetros, 6 quilômetros, o máximo que a nossa vista alcança, não é? Mas a Bíblia fala que a terra é um reino estendido em vários lugares da Bíblia. Eu tenho vídeo que fala sobre isso. Então, que é um reino, e a terra, a Bíblia diz que ela tem um domo. Nós vivemos no reino. A NASA não consegue filmar, a NASA não consegue fotografar a terra na sua extensão por causa do tamanho que ela tem, a imensidão. Então, o que Copérnico fez? Eles construíram uma bola, um globo,
e colocaram na mídia, para quem quiser acreditar. Mas eu não acredito naquilo ali. Aquilo ali são tudo imagens de CGI. Em outras palavras, imagem gerada por computador, que é uma sigla em inglês, né? CGI, imagem gerada por computador, que dependendo da frase do inglês, você lê de trás para frente. Se a frase tiver mais de 2 ou de 3 palavras, você tem que saber qual a frase que você lê primeiro. No inglês é assim. Então o que acontece, meus queridos? Aqui, quando você lê esse versículo, aqui você observa que a terra é a nossa tenda, o povo que olha para o alto, de onde vem o socorro, é a igreja, e o homem, ele é o templo do Pai Altíssimo. Templo do Pai Altíssimo não é aquelas 4 paredes, não. Não é. Entendeu, meus queridos? Então, o templo de Deus não é a casa de pedra, não. Hebreus 3, 1 ao 6. O templo de Deus, a casa de Deus, somos nós. É nós que somos a casa de Deus. Então, quando você lê Efésios 1, 22, 23, você observa que a terra é a nossa tenda. Deus nos colocou aqui dentro. O povo que olha para o alto, de onde vem o socorro, é a igreja, conforme o Salmo 121. E o homem, ele é o templo do Pai Altíssimo. Então, o templo de Deus não é a casa de pedra, não. Somos nós, somos eu e você. Então, meu querido, saia do engano. Adore ao Criador em espírito e em verdade. Do jeito que fala João 4, 21 ao 24. Jesus ensinou a mulher samaritana. Vamos nos libertar disso. Esse sistema está caindo por terra porque o juízo de Deus está sobre a terra e as pessoas estão se libertando. Graça e paz até o próximo vídeo. Não se esqueça dos seus likes, de se inscrever, de compartilhar, ativar o sininho de notificação e que Deus continue nos dando uma boa semana. Até o próximo vídeo, em nome do nosso Criador. Amém.